Na teleaula de hoje, a organização do processo de trabalho da equipe de saúde da família, técnicas de identificação de fatores de risco, a importância da interação entre agentes de saúde e demais profissionais da equipe no planejamento das ações, e muito mais. Os fatores que influenciam a saúde da população estão em todo o território, seja na poluição ambiental, no consumo de substâncias lícitas e ilícitas, na dificuldade de acesso à moradia, na falta de saneamento. Todos esses fatores e muitos outros impactam as condições de vida e de saúde da população, condições que se traduzem em necessidades de saúde. E conhecer essas necessidades é o primeiro passo da equipe de atenção básica no processo de planejamento de ações de promoção e prevenção da saúde. O planejamento ele é feito por gestores, técnicos de enfermagem, médico, ACS, os nossos enfermeiros, eles dependem da gente, né? As informações vêm de nós para eles. A gente faz o planejamento durante a semana, dependendo da área que a gente vai, a gente tem que se adaptar aos nossos pacientes. Porque cada comunidade é uma realidade diferente, uma necessidade diferente. Eu estou com 2 pacientes que eu estou encontrando um pouco de dificuldade para alinhar sobre a visita. Pode ser amanhã essa visita? Pode. Eu faço acompanhamento com idosos, gestantes, crianças, hipertensos, diabéticos. Nós fazemos nossas visitas juntas, identificando e fazendo a orientação para manter o ambiente que o paciente vive sempre limpo e com menos possibilidade para contaminação, para ele poder se prevenir da doença. Por estarem mais perto da população e conhecerem em detalhes as particularidades dos moradores e do território, os agentes precisam participar do planejamento das ações da UBS. Como nós conhecemos as comunidades, a gente dá ideia dentro da necessidade. O que precisa melhorar, o que os comunitários pedem, né? O que eles estão mais precisando. Para mim, o agente de saúde é o número 1 de uma equipe. E o resto vai atrás, porque vão tudo já com que ele já descobriu o diagnóstico do que tem lá na frente, né? Bom dia, meu pessoal. Bom dia. A gente vai se planejar para a gente fazer os atendimentos de acordo com o nosso planejamento. Primeiro é sobre o Agosto Dourado, já tem data? Sim, o Agosto Dourado, a gente já sabe, né, que todas as unidades de saúde, elas se movimentam para fazer essa ação. A medicação do seu José da hipertensão, mês passado ele ficou sem esse medicamento, né? Já foi feito o pedido? Já fizemos o pedido, já está tudo ok. Depois das reuniões, a gente separa os materiais para os ACS, a gente dá o medicamento para o técnico levar para os seus pacientes na comunidade. A gente gasta no torno de 1h30 para chegar nas comunidades. No próximo bloco, técnicas de levantamento de fatores de risco e vulnerabilidades e o compartilhamento de atribuições no planejamento e na execução de estratégias de promoção e prevenção de saúde. Hoje nossa aula acontece em um espaço diferente. O Dr. Marcos Franco, consultor do Conasems, gentilmente abriu a sua casa para conversar conosco sobre como o agente de saúde pode contribuir com a organização do processo de trabalho da equipe e da atenção básica.
Tudo bom, Marcos? Muito obrigada por nos receber aqui na nossa casa e falar com a gente sobre esse tema. É uma honra, Cassiana, recebê-los aqui. Marcos, no primeiro bloco, nós vimos que os fatores que influenciam a saúde estão por todo o território. A gente consegue listar fatores que são comuns à maioria das regiões do Brasil? Tem muitas coisas que são comuns, né? Se você considerar, por exemplo, as questões sociais, as questões econômicas, né? As dificuldades sociais, dificuldades econômicas que influenciam no gradiente de saúde, então você pode dizer que nós temos uma coisa em comum no país inteiro, né? São populações vulneráveis, populações mais pobres, populações que são expostas a diversos condicionantes, a diversos fatores determinantes que podem intervir na quantidade, na qualidade de saúde da população. E quais fatores são mais particulares a algumas regiões do país? Nesse momento, uma das grandes preocupações do Brasil são as doenças transmitidas por arboviroses, né? São os arbovírus que são transmitidos por insetos, artrópodes e diferentes tipos de artrópodes no país inteiro, né? Alguns transmitem doenças um pouco mais severas, como a malária, né? Outros mais nem tanto severos, como a dengue, mas que tem uma alta mortalidade, tem chikungunya, a zika. São doenças que são transmitidas por artrópodes que são, nesse momento, muito importantes no país inteiro. Mas eu acho que um dos grandes problemas, um dos grandes desafios é que hoje está se tornando comum em todo o país são populações que são expostas ao uso de drogas, à violência. Então, uma das coisas mais importantes nesse momento para o agente comunitário de saúde é se preparar para trabalhar com esse tipo de população, com esse tipo de desafios na área da saúde. Vamos falar da prática, então. Quais técnicas os agentes de saúde devem usar para o levantamento das condições de saúde e de vida da população? Então, aí depende muito do meio ambiente onde está inserida essa população, né? Se você tem uma população, por exemplo, em região litorânea, você vai ver, por exemplo, que alguns fatores físicos interferem fortemente na saúde dessa população e que os agentes têm que aprender a tratar isso, né? Como, por exemplo, estimular o uso de protetores solares, né? Acho que essa é uma situação bastante importante para a população, por exemplo, que vive na região litorânea. Outro fator importante, muito comum no Brasil, na região litorânea, é a hanseníase, uma doença de transmissão interdomiciliar, que é muito importante, que nós temos uma alta incidência hoje nesse país ainda, e que nós precisamos aprender a buscar e a controlar essas doenças. Outras doenças no litoral, como, por exemplo, a tuberculose. Já na Amazônia, por exemplo, um dos fatores que os agentes precisam se apropriar bastante é a respeito da malária, né? A malária é uma doença importante que todo agente comunitário de saúde tem que aprender a trabalhar sobre essa situação. Seja qual for, Cassiana, seja qual for a razão pela qual esse agente está observando que a população dele está ficando doente, ele tem que se preparar para isso, né? Ele tem que fazer a leitura do que é que está acontecendo naquele território que está sob sua responsabilidade. A partir dessa leitura, ele vai ponderar sobre o que precisa ser feito para essa comunidade e vai fazer uma conversa com ele mesmo. Eu sei fazer isso? Eu já aprendi a fazer isso? Então, trazer essa questão para dentro da equipe e aprender coletivamente a trabalhar esses processos externos que estão determinando a saúde naquele território que ele é responsável é fundamental. Por isso o trabalho em equipe é fundamental, né? Porque a gente tem que aprender coletivamente. Todos nós temos que saber quais são os fatores que estão intervindo na qualidade de saúde daquela população, né? Aquela equipe precisa se apropriar de todos esses momentos e precisa se apropriar de técnicas adequadas para poder trabalhar isso. Se a equipe também não conseguir aprender sozinha, não conseguir desenvolver uma técnica de abordagem para evitar essa situação, ela tem que pedir ajuda. Ela tem que pedir ajuda para alguns outros setores, às vezes especialistas, às vezes algum tipo de apoio externo. De qualquer maneira, aquela equipe precisa ser atualizada nas suas habilidades para enfrentar essas dificuldades. E isso é uma leitura diferente em cada um dos territórios. Nesse trabalho de identificação de fatores de risco e vulnerabilidades, quais atribuições
os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias compartilham? O mais importante é a abordagem com a comunidade, né? Ambos têm um processo de abordagem com uma comunidade. Imagine você eu receber aqui em casa um agente comunitário de saúde que vai me fazer algumas falas, algumas observações a respeito, por exemplo, de criadores de dengue, de transmissão de doenças como da Covid, de seguranças de hábitos alimentares adequados, de higiene adequada, de higiene ambiental adequada. Então, o agente comunitário, nesse momento, ele tem quase que o mesmo papel do agente de controle de endemias. Da mesma maneira, por exemplo, o agente de controle de endemias ao vir na minha casa, para verificar se tem algum outro problema mais sério, e de repente observa que eu estou com uma dor de cabeça intensa, e de repente eu me queixo que eu estou com pressão alta, e ele não vai fazer nada a respeito disso? Não, o problema dele é só o bichinho? Ou ele também tem a responsabilidade de ter um contato específico com essa família e, ao observar algum dano, algum risco, notificar a equipe para que a equipe possa trabalhar adequadamente? Então, esses trabalhos de abordagem são extremamente importantes. Outra coisa muito importante que o agente comunitário e o agente de controle de endemias faz é planejar o trabalho. Por quê? Porque, na prática, o que é que precisa ser feito no território? Não está dado. O que dá a necessidade do nosso trabalho no território é o próprio território, são as demandas do território. Uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender enquanto agentes comunitários de saúde e agente de controle de endemia, é que a atenção básica brasileira ela é pensada num processo de trabalho chamado interdisciplinaridade ou interprofissionalidade, que é, na verdade, eu discutir um determinado problema com todas as profissões e pensar um trabalho conjunto de que cada um de nós vai fazer para contribuir para que aquele fato, aquela agressão de doenças, aquele determinante de saúde, enfim, aquele desafio na área da saúde que está naquele território possa ser enfrentado o mais rapidamente possível. Por exemplo, vamos imaginar, eu sou um médico de uma equipe de saúde da família e começo a observar que começam a chegar alguns pacientes com hepatite. Esse paciente com hepatite, numa determinada comunidade, eu começo a observar que está vindo daquela localidade vários pacientes assim. Então, o agente comunitário de saúde tem que saber o que é que está provocando essa hepatite lá naquele território, né? Às vezes é esgoto a céu aberto, às vezes é alguma contaminação alimentar. O que é? Ele tem que ajudar a equipe a pesquisar esse processo, a conhecer aquilo que está acontecendo lá no território, e aí sim, trazendo para dentro da equipe, cada um de nós vai ter uma missão a respeito disso, né? E muitas vezes o nosso trabalho não é se dá só dentro da unidade de saúde. Muitas vezes, no caso, por exemplo, da hepatite, no caso de esgoto a céu aberto, nós vamos ter uma inter-relação, Cassiana, com a questão ambiental, né? Com a questão de saneamento. E é importante para a gente mobilizar os responsáveis pela área de saneamento a apontá-los que nós temos ali transmissão de doenças de veiculação hídrica, né? Então, o papel do agente comunitário de saúde é conhecer essa realidade, é informar aquilo que a população precisa saber, é monitorar a situação, enfim, conhecer cada uma das famílias que ele é responsável e saber, de fato, como é que cada uma dessas famílias precisa fazer e desenvolver para melhorar a sua qualidade de vida e saúde. Então, o trabalho essencial de uma equipe é um trabalho interdisciplinar, olhar para aquela realidade e pensar coletivamente o que é que nós vamos fazer, não só no território, mas na família e, às vezes, no próprio indivíduo. Vamos falar um pouco mais sobre as visitas domiciliares, uma atribuição que todos os agentes possuem. O que os agentes de saúde podem fazer para que essas visitas contribuam para a identificação de necessidades e orientem a organização do processo de trabalho? Bom, a organização do processo de trabalho de uma equipe e dos agentes, ela tem como base o conhecimento da realidade. A primeira coisa que o agente comunitário de saúde precisa é ter uma identificação com as pessoas com quem ela é responsável, né? Então, é preciso saber conversar com a família, é preciso, ao longo do tempo, se mostrar presente, que a gente conhece como um dos princípios importantes da atenção primária, que é a longitudinalidade, ou seja, a gente permanece ao longo do tempo sempre disponível para aquela família. E, gradativamente, a gente vai conhecendo
cada uma daquelas situações e que estão provocando problemas de saúde naquela família, né? E muitas vezes são questões inusitadas, né? Você imagina, por exemplo, uma família que não costuma tomar cuidado com a sua dieta, com a alimentação com sal, com gorduras, acaba desenvolvendo pressão alta. Essa pressão alta, ela não se manifesta rapidamente, ela vai gradativamente se manifestando. Então, se o agente está conhecendo essa família, sabe que ela tem um hábito alimentar um pouco mais de risco, vamos dizer assim, então é uma situação em que ela precisa estar permanentemente orientando a família. A senhora tem ido medir a pressão? A senhora tem verificado como é que está a sua pressão? Tem verificado como está a sua diabetes? Então, estas questões são extremamente importantes. Muitas vezes a família demora um pouco para ter um pouco de confiança com o agente comunitário. Então, a gente tem que ter, por princípio, um processo de empatia com a família. Liberdade, criar um espaço de liberdade entre o diálogo dele com a família, fazer com que a família se sinta bem conversando com ele. Então, esse é um princípio de abordagem muito importante. Por exemplo, imagine que nessa família surja um adolescente que comece a ser usuário de droga, e isso é um problema para a família. Aquela família está preocupada com isso é uma coisa muito importante, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bem, como é que eu vou fazer essa abordagem? Se o agente não sabe fazer essa abordagem, esse é um problema a trazer para a equipe. E muitas vezes uma abordagem de tratamento dessa questão não é uma abordagem só familiar, é uma abordagem intersetorial. Precisa envolver a educação, precisa envolver a área social, precisa envolver, às vezes, uma área ambiental, seja o que for, né? Então, essa minha capacidade de ser respeitado enquanto agente dentro da família é muito importante de ser desenvolvido, né? Ele tem que olhar para a gente, os membros dessa família têm que olhar para a gente como agente comunitário de saúde e ter segurança que aquilo que ele vai passar para mim é eticamente conduzido. Eu não vou sair para aí dizendo, porque fulano de tal tem essa doença, porque fulano de tal tem aquela outra doença. Eu estou preparado eticamente para isso. Eu sei das consequências de divulgar situações de saúde de outras pessoas. Então, tem várias situações, várias questões que a gente precisa aprender a desenvolver para fazer uma boa abordagem familiar, né? Então, a par de todas as técnicas, de todas as listas de critérios a serem abordados, né, tem a sensibilidade humana, tem o bom senso, tem o carinho, tem a empatia. Isto é o mais importante para você ser aceito e para que a família tenha, para você, para o seu trabalho, o retorno necessário para a gente poder saber direitinho o que precisamos fazer com essa família ou com esse usuário. E é justamente sobre isso que vamos conhecer uma experiência. Olha só. Somos povos ribeirinhos. Devido a morarmos distante, não temos sinal de operadores, somente sinais de internet. Às vezes tem locais que são de difícil acesso. Nossa maior dificuldade da comunidade em si, na área da saúde, é o acesso ao socorro. Para chegar aqui, a gente tem que pegar barco. O agente de saúde aqui na Amazônia, ele tem que ter um motor para andar. Ele tem que visitar a área dele de motor, né? Como onde anda de carro. Aqui nosso carro é barco, né? Então ainda existe muita dificuldade para eles, porque tudo é longe. E tudo é por rio. O agente de saúde, ele ajuda a melhorar a saúde da comunidade. Porque através dessa ação a gente vai saber tudo o que o agente precisa saber sobre nossas famílias e nós também vamos saber tudo sobre o trabalho da equipe que está nos visitando. Hoje a gente vai ter os testes rápidos e vamos ter um atendimento básico dentro dos protocolos de enfermagem, tá bom? A gente faz teste de Covid, teste de sífilis, vacinação e dispensação de medicamentos. A senhora vai tomar essa medicação de acordo com a prescrição direitinho, né? Essa é a sua orientação, não deixar de tomar a medicação no horário certo. E quando o doutor voltar agora a consulta, a senhora vai passar com ele, tá bom? Então é isso. Para mim, agente comunitário é tudo, né? Meu nome é Ellen Cristina Gomes da Costa, sou ACS, agente comunitária de saúde. Estou nessa função há 1 ano e 3 meses. Sou lotada na UBS Acajatuba, município de Iranduba. Meu nome é Giovana Siqueira de Oliveira Ferreira. Eu sou ACE do município de Iranduba
mas da UBS de Acajatuba, é onde nós estamos. Eu me chamo Neila Costa de Santos, eu trabalho há 18 anos na equipe Ribeirinha, na unidade básica de Acajatuba, no município de Iranduba, no estado do Amazonas. Compartilhar atribuições é uma forma de trabalhar em equipe. E não existe trabalho em equipe sem essa troca de informações e experiências. Marcos, como essa interação ajuda a construir uma agenda de trabalho mais eficiente? Essa interação é fundamental no processo de trabalho. E ela deve ocorrer em vários níveis e em vários momentos. Tem uma interação que se faz entre os próprios agentes comunitários de saúde, que compartilham suas experiências a respeito daquela área, daquele território que a equipe é responsável. Isso é vital, isso é fundamental, mas isso não basta. É preciso também ter um outro tipo de interação, uma interação com a equipe toda da atenção primária de saúde, a equipe de saúde da família. É muito importante que essa interação ocorra. Uma outra necessidade importante de interação não é somente na equipe, não é somente com os agentes comunitários e com o agente de controle de endemias também, mas é também com as áreas intersetoriais que trabalham aquele território, né? Então, por exemplo, temos trabalho que nós podemos fazer junto com a educação, o programa de saúde escolar, acho que isso é importante também. Temos um trabalho importante que a gente faz junto com a promoção social. Então, a interação entre o trabalho do agente comunitário de saúde na intersetorialidade das pessoas que trabalham naquele território também é importante. Então, a gente tem vários níveis de interação, de integração, né? O segredo da educação permanente é, na verdade, a troca de experiência entre os trabalhadores. Esse é o macro segredo. Se você tem uma equipe que tem o espaço para poder trocar as suas experiências de trabalho, isso de uma forma organizada, há um crescimento da equipe e isso é visível no trabalho, na qualificação do trabalho da equipe. Um dos principais objetivos da organização do processo de trabalho é evitar que surjam barreiras entre os usuários e o serviço de saúde. Que barreiras são essas e como os agentes podem trabalhar para que elas deixem de existir? Essas barreiras são, em geral, criadas por nós quando a gente tem alguma dificuldade de organizar e de pensar esses processos de trabalho adequadamente. Frequentemente, a gente encontra algumas unidades no país, por exemplo, que costuma marcar horário para poder a população usar para ir lá medir pressão, por exemplo, entendeu? Eu já vi situação em que o paciente tem que ir na unidade para poder marcar a consulta, depois ele vai na unidade para poder fazer a consulta, aí ele recebe alguns pedidos de exames do médico, ele vai na unidade, depois volta outra vez na unidade para poder marcar aqueles exames, depois ele vai lá no laboratório fazer a coleta, depois ele vai lá buscar o resultado, depois ele vai marcar a consulta de retorno. Veja quantos obstáculos e dificuldades nós colocamos para esse usuário, né? Então, o papel do agente comunitário de saúde é exatamente perceber a densidade de obstáculos que nós estamos criando dentro da unidade ou no serviço, né? Para que a população possa se usar do serviço, possa utilizar dos nossos serviços. Então, isso é um papel muito importante. E esses obstáculos, Cassiana, não são apenas dentro da nossa unidade. Às vezes a gente cria acesso a serviços externos, né? Então, e fica criando obstáculos para a população desnecessariamente. Então, é muito importante para a gente que o agente comunitário de saúde tenha essa empatia com a comunidade, com as famílias, com os usuários e percebam o que eles podem fazer na família, na casa e na unidade para poder minimizar isso. Daqui a pouco a gente volta para ver como alguns agentes de saúde lidam com fatores de risco e vulnerabilidades presentes no território. Fique por aí. Marcos, e qual é a primeira atitude que o agente deve tomar quando ele identifica uma situação de violência no território? Essas são situações bem graves, né? Então vamos ver o que a gente precisa fazer nessa questão. Eu coloco com a mesma gravidade, por exemplo, quando uma família se queixa para esse agente comunitário de saúde da questão de um membro da família com usuário de droga. Então, são situações que merecem e que precisam de um apoio técnico mais adequado para isso, né?
Então, no caso da violência e no caso de usuários de drogas, nós não devemos nos furtar em considerar isso como uma necessidade daquela família, né? Então, no caso da violência, a primeira coisa que o agente tem que se lembrar é que, na verdade, ele tem um compromisso ético de não divulgar informações a respeito disso para ninguém, a não ser que a equipe trabalhe nessa situação. Ele tem uma responsabilidade de denunciar uma violência familiar? Tem. Mas isso institucionalmente, lá na instituição, a instituição fazer essa denúncia, ele não pode fazer essa denúncia na sociedade, ele fazer isso. Porque a primeira vez que o agente comunitário de saúde tomar uma atitude, por exemplo, de falar de uma situação como essa, nunca mais ele vai entrar naquela comunidade, com certeza. As pessoas ficam com medo de ser denunciadas. Então tem que saber como fazer isso. A primeira coisa a fazer em relação à violência é não se calar. Não se calar. Mas o agente comunitário, ele só pode trabalhar essa questão se ele trouxer isso para dentro da instituição. Então, isso é muito importante. E lá dentro da instituição, como é que vai ser esse trabalho? Então, cada equipe tem uma relação diferente, quer seja com as questões judiciárias, quer seja com o Ministério Público, quer seja com a promoção social. Então, a instituição tem as suas responsabilidades nessa situação. E aí, a instituição é que vai intervir nisso. Não cabe ao agente comunitário de saúde falar para uma determinada pessoa que ela não pode ficar agindo com violência para outra pessoa. Ela não pode fazer isso, né? Isso não é papel dela especificamente, né? Então, o agente ele vai observar a violência, vai trazer isso para dentro, vai fazer as denúncias a partir da própria instituição. A equipe vai ter que aprender a fazer isso, porque muito provavelmente, essa é uma situação que a gente está observando cada vez mais no país, e nós vamos ter que ter uma rotina de trabalho naquela equipe para poder trabalhar essa questão de violência. Então, isso é muito importante. Muito cuidado com essa situação. O agente precisa ter apoio para que isso aconteça. Isso não pode ser uma decisão exclusiva do agente comunitário de saúde. Ele só não pode se calar. E quais são os sinais mais comuns de que um usuário ou família está passando por uma situação de insegurança alimentar? Então, vamos entender direitinho o que insegurança alimentar nós estamos falando. A mais comum dessas inseguranças alimentares é a fome, né? Então, o papel do agente comunitário de saúde em observar se um ou outro membro de uma família está passando fome é muito fácil de observar isso numa visita, né? Os agentes acostumam a observar essa situação. E muitas vezes ele resolve ali mesmo, conversando com o vizinho. Às vezes você observa uma criança passando fome, ele conversa com vizinhos e articula um apoio ali entre os vizinhos para aquela criança, tentando resolver. Muitas vezes ele não consegue fazer isso, ele vai, a partir dessa conversa com a família, tá conversando com a própria assistência social para poder garantir ali uma bolsa ou, enfim, um aporte de alimento para aquela família, que eu acho que é muito comum nessa situação. Mas essa não é a única razão de insegurança alimentar. Temos outras questões bastante que compõem esse conceito de insegurança alimentar. Por exemplo, dietas que são ricas em gordura ou em sal são causadores de doenças e que o agente tem que estar atento nesse processo. Então, conversar com a família de como é que é a quantidade de sal na alimentação, como é que é a gordura, em especial gordura de origem animal, esses alimentos são alimentos que geram determinadas inseguranças importantes, né? Então, o agente tem que estar observando isso, conhecer quais são os principais mecanismos que provocam insegurança alimentar. Então, essa insegurança alimentar precisa ser muito bem conhecida pelo agente comunitário de saúde e é uma coisa mais tranquila de fazer. Isso não é uma coisa muito complicada, mas muitas vezes vai depender também de um trabalho intersetorial, né? Não é só o agente comunitário de saúde, né? Uma coisa é eu observar isso numa família, em duas famílias, Cassiana, mas se eu observo, por exemplo, toda uma comunidade passando fome, o nosso trabalho fica mais restrito nessa situação, né? Essa insegurança é uma insegurança coletiva. E, nesse caso, é preciso uma intervenção do Estado mais coletivamente, com programas que possam estar abordando esta insegurança naquela comunidade como um todo, né? Muitas vezes, isso não é papel só da saúde, é papel de outras áreas do Estado brasileiro. Aliás, isso está na Constituição, né? Artigo 196 da Constituição, o entendimento de saúde prevê, inclusive, essas nossas responsabilidades de políticas públicas na área de alimentação, lazer, segurança alimentar, de uma série de outras atividades importantes, né? Que são componentes, né,
de um entendimento de saúde um pouco mais ampliado do que simplesmente a ausência de doença, né? Marcos, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e pela participação na aula de hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Cassiana, é uma honra poder compartilhar com você alguns momentos de conhecimento, para mim é muito legal. E também quero agradecer ao Conasems por esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo em relação a isso. Eu acho que isso é importante para o nosso país. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no resumo da aula? Hoje vimos a importância de conhecer os fatores de risco e vulnerabilidade do território antes de planejar e executar ações. E ainda falamos sobre a contribuição dos agentes de saúde na organização dos processos de trabalho da equipe de saúde da família. Na próxima teleaula, vamos falar sobre sistemas de informação em saúde, o uso do prontuário eletrônico e as ferramentas de apoio ao registro das ações dos agentes de saúde. E na aula seguinte, o tema vai ser epidemiologia, monitoramento e avaliação de indicadores de saúde. Não perca! E no AVA ainda tem muito conteúdo para você estudar. Você vai encontrar informações importantes sobre métodos de planejamento para serviços da atenção básica e da vigilância e sobre o mapeamento sociopolítico e ambiental. Continue seguindo o Conasems nas redes sociais. E até a próxima aula. Bons estudos e bom trabalho!